Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais uma aula do nosso grupo de redação, mais um tema, mais uma discussão, mais um debate, mais um eixo temático. Seja lá a forma que você queira chamar o tema matrizes energéticas em discussão no Brasil, repetindo novamente, palavra por palavra, com muita atenção, a fim de buscar o quê, Léo? A fim de buscar o nosso tripé de comando em qualquer redação. A nossa indicação argumentativa, o nosso eixo central de comando, a nossa localização geográfico-temporal. Léo, qual é a minha indicação argumentativa aqui? É a discussão, o debate, é o confronto dessas ideias. Qual é o meu eixo central de tema? Matrizes energéticas, esse é o nosso eixo central. E a localização, nesse caso geográfico, não temporal, ainda que não tenha, na contemporaneidade, por exemplo, que é uma localização temporal de comando, a gente sabe que esse debate de matrizes energéticas, ainda que eu possa fazer um recorte temporal, um recorte histórico, que a gente já vai ver na sequência, aqui é importante salientar que é mais uma discussão voltada à atualidade, ao futuro, quando a gente lê esse comando. Texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4, comando de redação, pegar a caneta amarela, pegar a caneta preta de vocês no dia do Enem e fazer o quê? Cada palavra, sublinhar, riscar, rasurar, tudo que vocês já sabem. Então, aqui, esse é o nosso tema, matrizes energéticas em discussão no Brasil, tá? Vamos começar a leitura dos nossos 3 textos motivadores. O texto 1 conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Aqui eu trouxe o objetivo 7. Se vocês lembrarem, a gente já falou um pouquinho, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente pode chamar de ODS, E em algumas aulas a gente trabalhou isso, falou um pouquinho disso. Aqui eu trago o objetivo 7, que é basicamente o tema de redação, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Quando a gente faz um recorte de matrizes energéticas em discussão no Brasil, essa discussão tem muito a ver com isso, principalmente na questão do acesso à energia. Uma vez que a gente vai ver, o Brasil é um país que tem uma matriz energética no que tange as energias renováveis. O Brasil tem um destaque mundial nisso, Aqui, como eu disse, o recorte do tema, como quando a gente viu ali no Brasil, discussão no Brasil, o recorte temático é a localização geográfica Brasil, mas isso não impede que vocês façam um recorte para a ONU, um recorte mundial e tragam para o Brasil essa temática. Fazendo o que, Léo? Uma contraposição ou fazendo uma analogia. Qualquer dado, ainda que seja externo ao Brasil, pode ser utilizado, se bem utilizado, fazendo uma contraposição, fazendo uma analogia. Principalmente estratégia introdutiva ou estratégia argumentativa. Aqui eu trago o objetivo 7, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, E espero que vocês mais ou menos entendam o objetivo disso. 1,3 bilhão de pessoas, 1 em cada 5 globalmente ainda não tem acesso à eletricidade moderna, um número bastante alto. 3 bilhões de pessoas dependem de madeira, carvão vegetal ou dejetos de animais para cozinhar e obter aquecimento, que é uma realidade que para nós aqui que estamos tendo aula EAD é uma realidade bastante distante, A energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas. Aqui entraria um outro viés de discussão, Iniciamos ali falando a questão do acesso à energia, Acesso confiável, sustentável, moderno, com preço acessível. A gente fala que muitos não têm acesso a essa eletricidade. Ao mesmo tempo, falamos que muitos dependem principalmente de carvão vegetal, dejetos de animais, recursos aí não renováveis, A gente fala sobre mudanças climáticas, a questão ambiental também é importante nesse tema, nesse comando de redação. E fechamos com fontes renováveis como vento, água, sol, solar, biomas e energia geotermal, inexaurível e limpa. A energia renovável atualmente constitui 15% do conjunto global de energia. Então, a importância das energias renováveis, e não só a importância dela atualmente, mas a importância dela para os próximos anos. Esse é um debate importante nessa redação, certo? Então, aqui é um texto que deixa claro alguns aspectos que poderiam ser abordados de uma forma ou de outra. É claro, ainda que esse recorte seja externo, ele deve ser
colocado no Brasil, uma vez que o comando fala de Brasil, né? Aqui sim, texto 2, falando de Brasil, uma notícia super recente do governo federal, 83% da matriz, nessa pesquisa, a gente vai ver que tem algumas pesquisas que esse dado varia um pouco, mas aqui fontes de energia renováveis representam 83% da matriz elétrica brasileira. Então, um número muito grande, né? De acordo, então, aí com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, a Rivi Barros. Então, assim, hidrelétrica 63,8%, seguida da eólica com 9,3%, biomassa e biogás. Aqui cabe destacar que no Brasil a biomassa, o grande destaque para a biomassa é o etanol, né, derivado da cana-de-açúcar, e solar centralizado 1,4%. A tendência nos próximos anos a gente tem um crescimento bastante acentuado na energia solar, né? A gente vai ver uma pesquisa que diz que a tendência é que isso quadruplique nos próximos anos. Tá? Então, assim, aqui é um recorte só para mencionar a importância das energias renováveis para o Brasil, o quanto as energias renováveis estão na matriz energética brasileira. Né? É importante salientar, já vou fazer a distinção de matriz energética para matriz elétrica. Cuidado para não cometer esse erro numa redação, né? Por isso que eu falo, a leitura de palavra por palavra, né? Logo na sequência, buscando sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes. Frases semelhantes. Do comando de redação, muito importante. No início, na largada, do brainstorming de ideias. Feito o brainstorming, selecionar essas ideias e depois partir para o rascunho, né? Se quiser fazer o rascunho. Barros ressaltou que é fundamental utilizar todo o potencial de fontes renováveis disponíveis, né? Não só pelo aspecto tecnológico e ambientalmente sustentável, mas principalmente pelas questões socioeconômicas, como a geração de emprego e renda. Aqui é uma coisa, eu vou até adiantar, porque não foi algo que eu trabalhei tanto na aula, mas a questão das energias renováveis, dentro de um assunto que é a matriz energética, a gente está falando também de energias renováveis, né, que seria uma tendência de abordagem, por quê? Porque o texto motivador está indicando, porque, obviamente, vocês fariam a leitura, pensariam, bom, matrizes energéticas. Essa matriz energética, eu tendo a fazer uma redação de recursos renováveis. Né? Geração de emprego e renda, pessoal. O quanto diversificar essa matriz é importante. Não, como assim? Por exemplo, questão da energia eólica, da energia solar, da energia da biomassa. O quanto essa diferenciação de tipos de energia, não só uma energia dependente de petróleo, não só uma energia dependente de carvão, mas quando eu faço, né, uma diferenciação econômica, né, dessas matrizes, é óbvio, eu vou ter mais geração de emprego e mais geração de renda. Então, aqui seria um outro viés interessante de abordagem, um tópico frasal, uma estratégia argumentativa. Poderia ser a questão econômica envolvida nesse processo. Não é algo que eu vou abordar de forma ampla na aula, mas poderia ser abordado, certo? O Brasil se destaca no mundo pela utilização cada vez maior de fontes renováveis, contribuindo para a redução maior da emissão do gás de estufa. Aqui entra na questão ambiental, que já foi algo que eu citei nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no texto 1, né? Com valores compatíveis com compromissos assumidos no Acordo de Paris. Também tem um outro acordo ambiental, né? Certo? Então, o texto 2 fala um pouquinho da inserção brasileira frente a essas matrizes, né? Essas matrizes renováveis. Aqui o texto 3 fala, é bem interessante, tá? É Marco Krapros, né? Ex-executivo da Tesla aí, ó. Eu não teria deixado a Califórnia se eu não acreditava no potencial do mercado brasileiro, é o que diz esse ex-executivo da Tesla chamado Mark Krapros, não sei exatamente como pronunciar o sobrenome. Ele ocupava o posto de vice-diretor da expansão de energia solar da companhia, não mede palavras, para falar sobre os temas que o movem, energias renováveis, baterias móveis, mundo sustentável. Então, assim, esses temas têm intersecção, né? No comando de redação está escrito o quê, queridos? Está escrito matrizes energéticas, mas isso tem uma intersecção com energias renováveis, com baterias móveis, com mundo sustentável, com questão ambiental, com questão econômica, com questão geopolítica, com diversas questões que a gente vai abordar na aula. Ele diz assim, ó, eu acredito que no futuro, cada casa, cada prédio, cada estabelecimento comercial terá uma bateria capaz de armazenar energia renovável, nunca mais utilizando combustíveis fósseis. O Brasil é uma potência, né? Por aqui, 65% da energia já vem de fontes renováveis, as hidrelétricas. Isso a gente vai ver num dado logo adiante. No futuro, com o desenvolvimento das fontes de energia solar e eólica e o grande crescimento nos próximos anos, provavelmente, né, de energia solar e eólica,
associado ao uso de baterias. Aqui a gente vai ver que a Tesla é uma empresa que tem investido muito em baterias, né? Léo, como assim baterias? Já existe bateria, diversos tipos. A gente vai ver um tipo especial de bateria. Deve se tornar a primeira grande nação do mundo a usar 100% de energia renovável. Olha só, né? Deve se tornar a primeira grande nação do mundo a usar 100% de energia renovável. Eu quero ajudar lá. Tá uma matéria disponível aí na Época Negócios. Também de 2020, matéria super nova. Aqui é um texto 4, tá? Que diz o seguinte: quem se dedica ao setor elétrico já convive com o termo transição energética, né? Há um bom tempo. Mas recentemente começamos também a discutir a transformação energética. Então aqui eu achei interessante esse texto porque ele fala assim, a diferença entre transição energética e transformação. Transição e de transformação, tá? Há uma diferença entre eles, algo sutil para quem não é do setor, mas fundamental. Na transição, discute mais como sair, né? O primeiro ponto aqui, ó. Mais de sair de um cenário A, com matriz pouco ou nada renovável, para o momento B, responsáveis pela grande parte da matriz, inclusive com a possibilidade de vislumbrando a variabilidade de termos matrizes 100% renováveis. Então, como o texto 3 dizia, né, que o Brasil pode ser um dos primeiros países do mundo a ter aí 100% de energia renovável. Obviamente vai demorar bastante, mas isso é o que diz o marco ali. Quando falamos de transformação energética, então, é o segundo termo, né, a diferença de transição para transformação, o conceito é mais amplo, envolve, por exemplo, todas as mudanças tecnológicas que desenvolvem junto com as renováveis, para, ó, pessoal, importante aqui, ó, para atender e permitir o seu crescimento, além das consequências na sociedade. Então, aqui, ó, por que eu achei importante esse texto? Por que eu estou discutindo ele já nos textos motivadores? Porque a gente pode fazer uma redação mais baseada em transição energética e falar assim, bom, até agora temos uma matriz energética desse formato, queremos matriz renovável e por esse aspecto, mas eu posso fazer um aspecto também, uma vez que o comando é um pouco mais aberto nesse sentido, de falar da questão de transformação energética. Quais os impactos dessa transição energética? Transição e transformação. Qual é o impacto da transição com essa transformação na sociedade? Né? Para atender e permitir o seu crescimento. Para atender e permitir seus crescimentos. O que será preciso mudar para que essa transição seja uma transformação de fato? Né? Entendido? Então, achei interessante aí esse texto. Aqui, ó, está, ó, como eu mencionei no texto 1, aqui, ó, energias renováveis é o objetivo 7 das ODS. Então, vocês poderiam estar isso com um repertório de redação, né? Ah, não, mas especificamente a questão dos combustíveis, da matriz energética, eu poderia fazer um link com outros objetivos, outras ODS? Poderia. Aqui eu estou dando foco na ODS 7, mas se vocês perceberem, por exemplo, ó, o 15, ecossistemas terrestres e biodiversidade, né? A própria questão de oceanos, mares e recursos marinhos, ou combater alterações climáticas, se eu mantenho um recurso não renovável, principalmente o petróleo, com alta emissão de CO2, né? Então, eu tenho relação com outros objetivos, né? A própria questão de cidades e comunidades sustentáveis no 11, ó, ou no 12, produção e consumo sustentável. Então, a gente está falando de sustentabilidade. Léo, qual é o conceito de sustentabilidade? Lembram que a gente viu? Eu ter o desenvolvimento na geração atual sem comprometer a qualidade, sem comprometer as gerações futuras. Esse é o conceito básico, segundo a ONU, de sustentabilidade. Né? Aí, então, aqui, se vocês entrarem no site da ONU, o 7 específico diz isso, né? O número de pessoas, entre 1990 e 2010, o número de pessoas com acesso à eletricidade cresceu 1,7 bilhão. Com a população global continuar a crescer, também crescerá a demanda por energia, é óbvio. Aumento de população, aumento de necessidade energética, né, por parte da população. A economia global depende de combustíveis fósseis e o aumento das emissões de gás carbônico está criando drásticas mudanças no clima que impactam diretamente em todos os continentes, né? Então aqui ele está falando basicamente dos impactos ambientais.
desta questão energética, né? Esforços para promover o uso de energias limpas garantiram, segundo os dados de 2011, que 20% da energia consumida no planeta venha de fontes renováveis, tá? Mas ainda 1 em cada 7 pessoas no planeta tem acesso à eletricidade. 1 em cada 7. Garantir o acesso à energia a um preço justo até 2030, como eu falei, o ano de referência é 2030, significa investir em fontes de energia limpa, como energia solar, energia eólica e térmica. Solar, eólica e térmica. Adotar padrões de custos sustentáveis. Para uma vasta gama de tecnologia, também pode reduzir o consumo global de energia em 14%. Isso significa 1.300 centrais elétricas a menos no planeta. Expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para fornecer energia limpa em todos os países em desenvolvimento. Todos os países em desenvolvimento, o Brasil é um país em desenvolvimento, é objetivo crucial para que o desenvolvimento econômico colabore com o meio ambiente. Para que o crescimento econômico colabore com o meio ambiente. Isso diz a ODS 7. E aqui vocês poderiam tirar vários links só na leitura desse parágrafo aqui, desses 3 parágrafos, né? Primeiro parágrafo falando um pouquinho do aspecto histórico, o segundo parágrafo aí falando um pouquinho sobre, né, a questão que 20% em 2011 vinha de fontes renováveis, e aqui as garantias que tem o objetivo da ODS 7, certo? Diversos links que vocês podem utilizar. Léo, esse tema aí é um tema um pouco complexo, né? Sim, um pouco complexo esse tema. Mas aqui tem uma notícia da Câmara de agosto de 2020, então bem recente, que diz que a Frente Parlamentar Ambientalista e a Frente Parlamentar Mista, em apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, promovem live nesta quarta-feira sobre a importância da energia limpa no país. Então, assim, o nosso comando de redação, né, queridos? O nosso comando de redação fala sobre o quê? Fala sobre matrizes energéticas. Mas eu posso também fazer, né? Poderia ter feito um outro comando sobre energia limpa em discussão no Brasil, ou o futuro da energia limpa no Brasil, o presente e o futuro da energia limpa no Brasil. Tá? É aquela proveniente, o que é energia limpa, né? Aquela proveniente de fontes que não geram resíduos poluentes, nem contaminam o ecossistema durante o processo de produção ou consumo, tá? Como é o eólico solar. No Brasil, segundo a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Energético, aqui é um dado que a gente já viu, né? A gente já viu lá no texto 2, né? 83% vem de fontes renováveis, 63,8% de hidrelétricas, 9,3% de usinas eólicas, 8,9% de biomassa e biogás, 1,4% de energia solar. Léo, eu estou vendo que os dados são muito favoráveis, segundo essa notícia aqui da Câmara, né? Isso, do site do governo. Mas, não, por que cairia esse tema, então? Se os dados são tão favoráveis, né? A redação do Enem é sempre uma caixa de surpresas no que tange o tema. Né? Na prova em si tem muita caixinha de surpresas, mas pode cair, como eu falei, em um tema mais ufanista, um tema que fale também dos aspectos positivos, dos avanços ou os retrocessos de um tema. Como já caiu, a gente não falou sobre os efeitos da lei seca. A gente não poderia falar também os efeitos dessa transição energética para buscar uma transformação de fato social. Os impactos disso para a sociedade. A gente já falou da questão de geração de renda, a gente já falou da questão de geração de empregos. A gente está discutindo aqui a questão também dos impactos ambientais dessas mudanças, consoante os objetivos sustentáveis da ONU, né, que a gente está falando do objetivo 7 especificamente, energia limpa e acessível, né? Certo? Então esse é o debate que a gente está fazendo aqui. Então, para além da redação, discussões necessárias, tema aberto e fechado. Aqui é um tema um pouquinho mais aberto, vocês alunos, podem escolher para onde vocês vão a partir dessa leitura de comando. É claro, o nosso texto motivador ele indica um pouquinho, mas vocês são livres para escolher. O tipo de desenvolvimento, a gente já viu. Parágrafo, consequência no outro, causa ou consequência no mesmo parágrafo. Área sobre área. Confronto argumentativo com os avanços ou retrocessos, aspectos positivos e aspectos negativos. E se vocês são livres para escolher, vocês já estão craques nisso aqui, né? Léo, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes e elementos de retomada, os 6 itens que tu fala em toda a aula, para matrizes energéticas em discussão no Brasil. Né? Matrizes, pessoal, o que é? Base, causa, formas, medidas, causas, pilares, moldes, tipos, padrões, fontes, princípios, proveniências. Proveniência, aí já tem mais de 10. Né? Pelo que eu contei rapidamente, foi 12. 13, né?
Enfim, não importa o número. Léo, em geral, para cada item, quantos eu tenho que buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases, elementos de retomada? Não tem um número específico, né? Depende de quantas vezes você, ao longo do texto, vai buscar essas retomadas. Eu acho que, assim, acima de 5, de preço, se tiver 10 de cada um, é claro, o Brasil, por exemplo, é um pouco mais difícil, né? Nacional, nação, pátria, brasiliense, brasílico, estado, com letra maiúscula. Aqui é um pouco mais difícil, né? Aqui faltou país, por exemplo, né? Mas se vocês forem colocando, vocês acham algumas opções, né? Energéticas, ó, matriz energética. E assim, não necessariamente vai ter uma palavra específica, mas vocês podem unir duas palavras, por exemplo, matriz energética, né? Ou só energia, matriz elétrica, que eu disse matriz energética é diferente de matriz elétrica, mas aqui eu poderia citar como referencial, energia, trabalho, elétrica, eficácia, eficiência, força, intensidade, potência e carga. Esses últimos elementos aí muito ligados à física, né, pessoal? Intensidade, potência, carga, né, eficiência, eficácia. Problemas, debate, dificuldades, adversidades, obstáculos, revés, impedimentos, objeções e enfrentamento dessa discussão que estamos fazendo na aula de hoje. Então, buscar sempre as nossas palavras-chave no comando de redação. Certo, queridos e queridas? Vamos dar seguimento. Alguns filmes. Talvez vocês tenham visto algum deles, né? O Menino Descobriu o Vento, Catch in the Sun, Sol de Norte a Sul, Movidos pela Energia Solar, Minimalismo foi uma verdade mais que um inconveniente. Enfim, é sempre uma opção, principalmente como estratégia introdutiva, citar um filme lá na conclusão, quem sabe um terceiro circuito. Então, algumas dicas de filme. Não é obrigatório ver, não é obrigatório assistir, mas eu sempre deixo alguma dica de filme em todas as aulas, né? É interessante salientar aqui, ó, nessa imagem, homem primitivo, homem nômade, agricultura primitiva, agricultura avançada, homem industrial e atualidade. É notório, aqui diz assim, ó, consumo de energia per capita, né? Aqui é por dia, tá, queridos? Então, assim, o homem primitivo, em alimentação, tinha por demanda 2 vezes 10 na 13. Isso dá o quê? Isso dá 2.000 calorias, né? 2.000 quilocalorias, né? 10 vezes 10 é 100, vezes 10 é 1.000. Então, 1.000 vezes 2, 2.000 quilocalorias. Deu uma saudade das aulas de física, então estou inserindo aqui a questão matemática na aula. Mas na atualidade, para alimentação nos Estados Unidos, segundo, né, isso aqui eu tirei de uma aula que está no portal E-Disciplinas da USP. Né? Esse gráfico não diz especificamente de onde ele foi tirado, mas provavelmente foi tirado de um livro. Né? Aqui fala que na atualidade, só na alimentação, só no eixo alimentação, 10 vezes 10 na 3, ou seja, 10 na 4. Né? 10.000. Então, 5 vezes a mais só na alimentação comparativamente. Né? Alimentação, né? Aqui estou falando de usos domésticos, indústria, agricultura e transporte. É claro, homem primitivo gastava a sua energia se locomovendo aqui, o transporte não existia, enquanto agora, olha só, 83 mil, né, quilocalorias de consumo de energia per capita, tá, pessoal? É per capita, por pessoa. Né? Indústria e agricultura também, né? Saímos do 0 até o 91, uso doméstico saímos do 0 até o 68. Então, a diferenciação né, econômica dessas coisas, a diferenciação, principalmente pelo crescimento da população, né, no contexto industrial, possibilita isso, né? Como um referencial, né, uma estratégia introdutiva, uma estratégia argumentativa, é possível utilizar a questão da cana-de-açúcar. Né? A cana entrou no Brasil, né, por Martim Afonso de Souza, né, que nos anos do século XVI, né, ali as primeiras capitanias hereditárias, né, pequenas terras e uma plantação, então, de cana-de-açúcar, né. A cana-de-açúcar, atualmente plantada em quase todas as regiões do país, é um refinamento de cruzamentos realizados no fim do século XIX, né. Com o projeto Genoma da Cana, milhares de genes ligados a diferentes características da planta foram identificados. Olha só, pessoal. Então, assim, como eu disse, uma opção de estratégia introdutiva, uma opção de estratégia argumentativa seria falar um pouquinho da história desta biomassa. Ainda falando um pouquinho de história, vocês devem conhecer esses senhores, né, como eu dei aula de física por muito tempo,
e gosta bastante da parte de termologia, termodinâmica, da parte de eletricidade, né? A gente tem duas pessoas aqui, ó, James Watt, né, o James Joule. Então, são dois James aqui, o Watt. Vamos abrasileirar a palavra Watt, né? E o Joule, né? Que são duas, provavelmente vocês lembram de duas fórmulas, né? O Watt, ele é usado, né, para o cálculo ali de potência, né? Então, a conta de energia vem em quilowatt, né? Quilowatt-hora, né? Esse é um cálculo de energia gasta. E o Joule, ele é medida para energia, né? Quantificação de quantidade de calor e energia. Então, o Watt foi um precursor ali nas máquinas a vapor, né? E o Joule foi um precursor nos trabalhos de mecânica, né? De trabalho mecânico. Então, são duas pessoas muito importantes aí na história da física, né? Não, poderia utilizar o Watt ou o Joule como estratégia argumentativa, estratégia introdutiva, mais especificamente, olha, o jeito, dependendo da forma que tu coloca, até poderia. Claro, como a gente está falando de um tema Brasil, seria mais interessante trazer algo mais especificado para o Brasil. Mas, assim, na minha cabeça agora, encontro formas de colocar uma estratégia introdutiva aí com energia, né, envolvendo o Watt e o Joule, tá? Mas, mais especificamente para o contexto brasileiro, a gente tem aqui Getúlio Vargas, em 1948, né, encontraram na Bahia, né, no Recôncavo Baiano, né, tem a questão ali do petróleo é nosso, né, então o petróleo é nosso, e, enfim, ao longo do processo, né, por que eu iniciei pela cana, né, falei um pouquinho aqui da questão do Watt e do Joule, o Watt mais ali no século XVIII, o Joule no século XIX, passando um pouquinho aqui pela questão do Vargas, chegando aqui da questão da primeiro foco eólico no Brasil foi em Fernando de Noronha, em 1992. Né? Então, hoje o Brasil tem uma gama, né, de usinas aí, mas aí tá a primeira em Fernando de Noronha. Porque eu trouxe essa questão histórica de forma muito breve, o meu objetivo aqui não é aprofundar, né? Não é aprofundar a questão histórica. Que vocês possam utilizar isso como estratégia introdutiva, estratégia argumentativa nos textos, que vocês possam aumentar a capacidade argumentativa de vocês. Basicamente isso. Ao mesmo tempo, cabe salientar aqui, ó, as maiores reservas de petróleo, né? O Brasil, aqui por esse dado do Globo, fonte da Petrobras, o Brasil tinha 15ª, né? Sem considerar a reserva de Tupi, Júpiter e Carioca. Hein? Mas há uma questão de disputa também, né? Uma disputa global em relação a jazidas, porque petróleo, né? Petróleo envolve muito dinheiro, principalmente lá no Oriente Médio, né? No Oriente Médio a gente tem as maiores bacias, né? As maiores reservas de petróleo em bilhões de barris do mundo. Como eu estava falando, a gente tem um aumento de população, né? O Brasil aí, a previsão é 224 milhões de habitantes para 2029, estamos aqui passando um pouquinho dos 210 milhões, né? Esse aqui é o plano que eu falei para vocês, ó, o plano decenal de expansão de energia. Ali está muito bem descrito, obviamente, ficaria muito longo a exposição se eu fosse, né, falar um pouquinho desse plano. Eu estou falando de matriz energética, fui buscar as referências principais, né? Esse plano tem bem descrito uma série de questões, mas eu vou, né, apontar algumas coisas logo em seguida. Em relação aos artigos da Constituição, artigo 225, né, todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem uso comum do povo, essencial, sadia, qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Aí está basicamente contida a questão do que é sustentabilidade, né? Segundo a ONU, aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer capacidade de gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Eu já tinha falado isso, né, anteriormente, mas repetindo, também poderia ser inserido aí a questão do artigo 225, né, ou ainda a questão aí da sustentabilidade num texto como esse. As metas mais específicas, eu tinha falado do objetivo 7, né, dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU.
E aí tem a série de ramificações, né, ó, todas elas até 2030, né, até 2030. Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e preços acessíveis, isso sim estava lá no texto motivador, né, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz global, dobrar a taxa global de melhoria de eficiência energética, né, aqui podemos recrutar o Watt e o Joule para discutir a questão de eficiência, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e à tecnologia de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiências energéticas e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas. Promover o investimento em infraestrutura de energia e em tecnologia de energia limpa. E a B, aqui para fechar, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia. Né? Expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia. Então, na verdade, cada palavra que está colocada aqui nesses objetivos poderia ser expandida num desenvolvimento, utilizar isso como um argumento expandido, né? Buscando o quê? Um tópico frasal, uma estratégia argumentativa, uma expansão disso, um fechamento de parágrafo. Aqui, ó, um resumo de algumas problemáticas que vocês poderiam levantar, né, em relação ao tema. A relação dos conflitos, né? Não, o tema é Brasil, né? Isso. Os conflitos que tu falou ali tem mais a ver com questões globais, isso. Mas aí, novamente, se fala do conflito global e volta para o Brasil. A questão do aquecimento global, a questão das manifestações, os impactos climáticos ao meio ambiente, tá? Poderia. A questão dos apagões, a gente viu que, né, já aconteceram apagões no Brasil, apagões importantes. Poderia citar isso? Poderia citar, poderia. Aqui algumas questões mais problemáticas, né, conflituosas aí desse tema, né, desse assunto, desse eixo temático. Aqui tem questões que vocês poderiam discutir também, a questão da urbanização, né, ou seja, quais são os impactos para a energia da urbanização e do crescimento populacional, né, o que isso faz, o que isso promove a discussão referente à energia, quais são os impactos, quais são os desafios disso no nosso dia a dia, na nossa rotina. Bom, eu quero inverter a pirâmide de energia, eu quero partir para energias mais renováveis, né, mais sustentáveis. Bom, o que isso tem a ver com a urbanização e o crescimento populacional? Ou ainda, a questão da economia industrial, quais são as exigências das indústrias? As exigências das indústrias. O que elas geram também de gasto e consumo, porque as indústrias são responsáveis por maior consumo de energia elétrica. Mais algumas questões, ó. A gente poderia dividir em 4 eixos de debate, quatro derivações de tópico frasal, né? A questão econômica, a gente já falou da questão de geração de renda, né? Os impactos dos empregos, mas a questão econômica em si, do custo de cada uma das energias, né? A questão geopolítica, como eu falei, a questão global disso, a questão social, quais são os impactos para a sociedade, né? Será que essa sociedade ela tem possibilidade de fazer essa transformação, a transição e transformação, essa transformação energética, de consumir, por exemplo, uma energia solar que é um pouco mais cara, de implantar painéis solares em suas residências, por exemplo, a questão socioeconômica, social aí envolvida. A questão ambiental, a gente já falou dos impactos ambientais no texto motivador, né? Então, algumas questões que eu levantei, ó. Por exemplo, né, só estou dando exemplos que poderiam ser citados em desenvolvimentos aqui. Tá? Só exemplos. Certo? Aqui, ó, diversos conflitos, né? Se for pegar aqui na década de 70, ó, a Guerra do Yom Kippur, né? Revolução Iraniana, a invasão do Kuwait, são todos os acontecimentos que ao longo da história, a invasão do Iraque, a Primavera Árabe, fizeram oscilações no preço do barril de petróleo, né? Como eu disse, principalmente aqui no Oriente Médio, né? Obviamente, as maiores bacias, como a gente viu no outro gráfico. Mas aqui entra na questão dos conflitos, né, que poderia ser utilizado também num texto como esse, mas, novamente, muito bem colocado, uma vez que o tema fala de Brasil. Então, aqui eu só estou fazendo o quê? Uma expansão argumentativa para a gente entender o problema por ele todo, né? Pessoal, algumas definições de energia, tá? Energias primárias e energias secundárias, né? Qual a diferença? Energia primária é aquela que tem energia por si só, exemplo clássico, água, né? O movimento da água, por exemplo, vai exercer o quê? Ali na secundária, por exemplo, a energia elétrica é secundária, uma vez que ela deriva ali
por exemplo, da água numa usina hidrelétrica, entenderam? Então, assim, primária tem a energia por si só, secundária depende de outro tipo de energia, né? Deriva de outro aspecto. Então, um exemplo é primária, sol, secundária, elétrica, por exemplo, né? Convencionais, né? A gente tem as convencionais e as não convencionais. Não, o que é uma energia não convencional? É eólica, por exemplo, a solar. A solar eu acho que é um exemplo mais pontual aqui. É uma energia não convencional. Quantos painéis solares vocês veem aqui, por exemplo, na cidade, quando vocês... Ainda que, como eu disse, a tendência é aqui somente, né? Mas principalmente pelo custo, muitas famílias não conseguem, né? Ou não tem interesse mesmo, visando o longo prazo, né? E, bom, energia convencional, bom, exemplos mais convencionais, né, pessoal? A própria hidrelétrica podemos considerar uma energia mais convencional no Brasil, né? A gente tem um histórico no Brasil de usina hidrelétrica, tá? Renovável ou não renovável, aqui sim, provavelmente seria o grande foco de discussão aí do texto, né? Renováveis, Léo. Bom, biomassa, eólica, solar. Léo, não renovável. Qual a diferença? Da renovável é aquela que pode, né, tem menor agressão, tem maior sustentabilidade, a não renovável se esgota por si só. Exemplo clássico, petróleo, né? Exemplo clássico, carvão, né? Então, aí a nossa diferenciação, algumas definições de energia, porque a gente falou de matrizes energéticas, e quando eu falo de matrizes energéticas, eu preciso definir algumas coisas sobre o que é energia, né? O conceito clássico na física, energia é capacidade de realizar trabalho, né? Então, são alguns pequenos conceitos aí que podem confundir a nossa cabeça. Aqui é importante salientar a diferença de matriz energética para matriz elétrica. Nem toda matriz energética é elétrica, né? Nem toda matriz energética é elétrica, né? Aqui, ó, matriz energética, eu estou falando de fontes energéticas, né? É o exemplo de fontes energéticas: petróleo, biomassa como etanol, principalmente no Brasil, hidrelétricas, né? E, enfim, aqui eu estou falando mais Brasil, né? O Brasil tem destaque para essas questões, e mundialmente falando, uma matriz energética clássica é o petróleo, né? Agora, carvão mineral também, carvão natural, né? Pode ver que aqui a hidrelétrica, ainda que tenha um impacto grande no meio ambiente para a inserção dela, e o etanol, como eu disse, o Brasil é referência aqui, mas aqui a gente fala mais aí, então, de não renováveis, né? Não renováveis. Aqui eu falo de mais renováveis na matriz energética brasileira. Então, esse é um ponto que poderia ser destacado no texto, né? Enquanto eu falo de matriz elétrica, falando de fontes elétricas, né? Como hidrelétricas e as termoelétricas, né? No Brasil, a gente tem aqui no sul, né? A questão do carvão mineral e na maior parte das outras regiões a questão do gás natural, né? Então, matriz elétrica, fonte elétrica. Matriz energética, eu estou falando de fonte energética. Então, aqui, no tema de redação, abre uma gama para você discutir diversas matrizes, diversas, né, origens. Aqui, ó, uso de energia primária per capita versus PNB per capita, né? Basicamente, diz assim, ó, a quantidade aí de energia primária por pessoa, né, por habitante, TEP por habitante, né? E aqui, PNB per capita, né? Então, a gente tem países como o Canadá e os Estados Unidos, que ocupam o topo dessa tabela, né? Foi uma tabela utilizada também na aula da USP, tá na aula da USP. Enquanto a gente tem o Brasil aqui, ó. Claro, isso aqui é de 2002, né? É um pouquinho mais velho, assim. Mas só para a gente comparar aí a questão da energia primária per capita pelo PNB per capita, tá? Vamos dar seguimento aqui. Bom, fonte de energia limpa, Léo. Alguns exemplos clássicos, tá? Hidráulica, energias da água, que tem uma diferença de potencial gravitacional, que gera essa energia potencial gravitacional em energia cinética, né? Pelo movimento ali das turbinas, a gente tem força, né, de força eletromotriz ali na questão, por gerar turbinas. Esses princípios, basicamente, eles funcionam por um movimento, uma energia cinética, de movimento de turbina, que por efeito de indução eletromagnética, a hidráulica, as hidrelétricas funcionam. Na verdade, a hidráulica, que advém da água,
Pode ser até aquelas rodas, né? Os grandes moinhos antigamente. Mas aqui falando da hidrelétrica especificamente, ela basicamente funciona o quê, Léo? Por uma variação, uma indução eletromagnética por variação do fluxo, né? Então eu tenho uma turbina que eu tenho fluxo, por variação do fluxo magnético ali, eu gero energia elétrica, né? A eólica também, a solar aqui, a solar é um pouquinho diferente o funcionamento. O meu objetivo da aula não é explicar de forma ampla os tipos de energia, isso aqui é uma aula mais de geografia, mas eu estou ampliando na cabeça de vocês, né? A solar, a hidráulica e a eólica tem muito a ver com essa questão da variação do fluxo, né, com indução eletromagnética. A solar tem a ver com, com aquecimento, né, de fluido, né, então é um pouquinho diferente. A biomassa tem a ver com aquecimento, a maré motriz tem um princípio também mais a ver com indução, e nuclear tem a ver mais com a gente falar de núcleos atômicos aí, né, de tu quebrar um núcleo atômico e gerar energia a partir dessa quebra, né. Então, algumas fontes de energia limpa que poderiam ser destaques na redação, vocês poderiam pegar uma delas e fazer uma discussão sobre algumas delas. Ou juntar mais de uma, talvez fazer um tópico frasal em divisão aqui, né? Poderia ser um exemplo. A geotérmica ainda, né? Que usa aí, que usa aí o calor da Terra, né? No Brasil, ó, aqui, ó, oferta de energia interna no Brasil, né? Não renovável e renovável. Aqui tem uma diferença, tá? Essa tabela aqui, ela fala sobre oferta interna de energia, essa tabela 1 aqui, que é nessa resenha energética brasileira, também um documento super atualizado que fala sobre energia no Brasil. Fala sobre oferta interna de energia no Brasil, né? Então aqui a gente tem o petróleo em primeiro lugar, como não renovável, né? Depois o gás natural, depois o carvão mineral, depois o urânio, né, na questão da energia nuclear e outros não renováveis. Renovável, hidráulica, né? Lenha e carvão vegetal, derivados da cana e outros renováveis, né? Aqui em relação à oferta interna de energia, tá? Ó, não renováveis, total e renováveis, né? Como eu disse, ó, etanol e bagaço, em relação à oferta interna de energia, com destaque no Brasil. Depois a hidro, 26,8%. Depois lenha e carvão vegetal, 19%, né? E eólica, um pouco menor, 3,5%, solar 0,4%, biodiesel 3,6% e outros 7,7%. Observa-se no gráfico que as vantagens comparativas da participação de 46,1% das fontes renováveis contra apenas 10,8%. Aqui seria um dado que já poderia ser bem interessante de ser utilizado, né? É a questão da supremacia da proporção das renováveis na matriz genética do Brasil. Enquanto aqui no Brasil é 46,1%, a nossa ideia é 10,8%, no mundo é 14,2%, dados de 2019. Esse aqui é o que tem mais de atualizado em relação à resenha energética brasileira, certo? Em relação à emissão de CO2, né? Em 2017, o mundo emitiu 32,8 bilhões de toneladas de CO2, né? Devido ao uso de energia, né? Os Estados Unidos, eu acho que não é tonelada, né? Deve ser mais aqui, TCO2. 32,8 bilhões TCO2. Agora eu fiquei na dúvida em relação à unidade. Mas talvez seja, né? Bilhões de toneladas de CO2. Os Estados Unidos e a China foram responsáveis por 14 bilhões. Então, a China e os Estados Unidos, né, entra na questão do viés da indústria econômica. E populacional também, obviamente. Ou 43% das emissões. Então, os Estados Unidos e a China, 43% das emissões. Não, por que ele está dizendo isso? Porque o tema fala de matriz, e vocês poderiam falar da questão ambiental, né? O Brasil respondeu a 1,3%, então, é uma diferença significativa em relação à quantidade de emissão. Né? Ah, Léo, é muito baixo, então a gente continua com combustível fóssil, não é isso que um corretor provavelmente gostaria de ver. Léo, o que mais emite, né? Aqui é o que eu tinha falado para vocês, né? Por setor. Óleo, gás, carvão. Aqui, ó, em primeiro lugar, transporte, depois indústria. A geração elétrica também gera bastante CO2, e que outros? Né? Transporte, a gente vê em primeiro lugar. Né?
comparando 2019 é o vermelhinho, né? Então, o transporte 45,1%, né, corresponde aí à emissão de CO2, e a indústria 31,4%. Somar os dois, dá mais 75%. Né? Indústria e transporte, a emissão de CO2 é responsável. Né? Comércio externo, né? O Brasil tem comércio externo, né? O Brasil aumentou ainda mais o superávit de energia com a produção primária superando a demanda total. Então, o Brasil tem a questão do comércio externo, de energia. Poderia ser abordado? Poderia. Acho que seria um pouco mais difícil para vocês, né? E por não dominar essa área aqui, então eu não iria falar de comércio externo de energia, ainda que seja possível. Né? Aqui, ó, oferta interna de energia elétrica, tá? A diferença da tabela 1 para a tabela 2, ó, aqui é oferta interna de energia no Brasil, tá falando de energia em geral. De energia em geral. Não renovável tem mais óleo, gás, né? Depois gás industrial, na verdade carvão, 9,8, nuclear 2,6 e gás industrial 1,1. Né? No Brasil, né, Léo? Não renovável, em total, 53,9% e renováveis 46,1%. Né? A oferta interna de energia no Brasil. De energia, tá? Agora, energia elétrica, tá? Energia elétrica. Aí sim, ó, hidráulica, tá? Bagaço de cana, eólica. Aqui é gigawatts, né? Gigawatt-hora. Gigawatt-hora. Solar, outras renováveis. Então, Léo, por que você está citando isso? Só para a gente conhecer, né, a nossa gama e um pouquinho dos dados, né? Vocês não precisam decorar, vocês podem escolher um ou outro para citar, digamos assim. Né? A supremacia da geração hidráulica continua. Então, o Brasil é um país, isso aqui poderia ser utilizado. O Brasil é um país que tem uma supremacia, que tem um histórico hidráulico muito forte, né? Principalmente em hidrelétrica. Geração eólica por estado. Aqui tem uma diferenciação bastante importante, né? Principalmente no norte e nordeste aqui, né? E sul também é forte, mas a gente tem aqui, ó, Rio Grande do Norte e Bahia como os grandes cenários de geração eólica. Não, porque está dizendo isso poderia ser citado na redação. A expansão dessa geração eólica para outros estados, né? Depois a gente tem aqui, ó, pessoal, o Piauí, né? Ceará, depois o Rio Grande do Sul. Né? Então, o Rio Grande do Sul aparecendo aí em quarto lugar, quinto. 1, 2, 3, 4, 5, né? Quinto lugar. Depois temos Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, Sergipe e Paraná, né? Então, a Bahia aí contribuindo bastante no cenário. Oferta de potência de geração de energia elétrica. Então, o hidro no Brasil, em relação à potência, gigawatt, né? Quanto é giga, né? Quilo, mega, giga e tera. Giga é 10 na 9. Quilo é 10 na 3. Mega é 10 na 6. Giga é 10 na 9 e tera é 10 na 12, de 3 em 3. Os expoentes de 10, né? Então, o hidro está aí com 61,3%. A participação das fontes renováveis fica em 84,3%, indicador muito superior ao mundial de 37%. Não, mas peraí, eu não estou entendendo. Por isso que eu falei, os dados, eles são muito confusos dependendo da fonte que tu busca, porque, né, são uma ou outra palavra que muda. Aquela notícia que a gente viu lá do governo, lá no texto motivador 2, é em relação a isso aqui, a potência de geração de energia elétrica. Porque se vocês olharem com calma, isso aqui, ó, que é a oferta interna de energia no Brasil, é outro dado, entendeu? Então tem que tomar cuidado com a citação também. Então, assim, em relação à universalização do acesso, né, cerca de 170 mil domicílios estavam sem acesso à energia elétrica no Brasil, segundo a PNAD contínua.
de dezembro de 2010 a dezembro de 2019, a média anual de novos domicílios com acesso à energia elétrica foi de 1,4 milhão. Então, eu poderia citar que muitos, né, cidadãos brasileiros não possuem acesso à energia elétrica. Poderiam sim, aí é um exemplo, né? Essa pesquisa é um exemplo. Em 2019, na preparação de alimentos, 98,2% dos domicílios dispunham de fogões a gás e botijão canalizado. 19,3% tinham fogões a lenha ou carvão vegetal, e 58,4% tinham fogões fornos micro-ondas elétricos, né? Enfim, aqui é basicamente para dizer que a maioria tem fogão a gás de botijão canalizado, né? Aqui tem mais a ver com a universalização do acesso à energia elétrica, né? Aqui, com esse dado de 170 mil domicílios, né? Aqui em relação à frota, né, pessoal? Como ele é amplo, a frota de veículos leves foi estimada em 43,2 milhões de unidades. Cabe destacar que em 2019 o licenciamento de cerca de 12 mil veículos. Então, assim, veículos elétricos está engatinhando no Brasil, ao contrário de outros países, principalmente Estados Unidos, né? O consumo de gasolina equivalente por veículo ficou em 1.166 litros, tá, por veículo no Brasil, em média, né? Com nota de 13%, uma pequena alta em relação ao consumo, né? Então, alguns dados aí, caso queiram utilizar, né, cara? Né? Expandindo nossa capacidade argumentativa aqui, em relação às frotas de veículos. Oferta interna de energia no Brasil e no mundo, né? Petróleo, Brasil, reduziu um pouco. Mundo também reduziu um pouco. Outros reduziu um pouco. Mundo, OCDE, perdão, reduziu um pouco. O mundo reduziu um pouco. Então, a substituição, essa transição, a gente percebe lá, como eu falei no início da aula. Agora, essa transformação, como ela vai acontecer? A transformação, acho que é a grande pergunta da redação, né? No Brasil, o hidro aumentou no período analisado. Né? No mundo, a gente tem muita questão do gás natural, né? Aqui no Brasil, não tanto. Questão do gás natural e até a questão do carvão mineral, né? No Brasil, menos utilizado, em outras partes do mundo, mais utilizado, né? Então, poderia ser um contraponto também aqui, né? Poderia ser um contraponto aqui. O Brasil também, o urânio baixo, né? A energia nuclear aqui não é algo forte, ó. Em países como a OCDE, 9,6%, outros em mundo maiores que no Brasil. Bom, mas algo positivo aqui, né? Os renováveis no Brasil, 33,8%, né? Enquanto em outras partes do mundo, aí, pelas médias percentuais, mais baixas em outras renováveis. Né? Dá um exemplo, biomassa sólida, biomassa líquida, eólica, solar e geotérmica, tá? Aqui poderia soar, numa redação, um confronto argumentativo, né? Esses avanços, essas melhores, né? Em relação a essas questões. Aqui, novamente, ó, olha o detalhe. Oferta interna de energia. Tá? Oferta interna de energia elétrica. Tá? Hidro aqui, ó. Hidro no Brasil, 64,9%. Disparado. Se tu vê ao redor do mundo, ó, por exemplo, gás natural aqui, carvão mineral aqui, né? No topo. Outras renováveis no Brasil, 18,1%. Biomassa solar, eólica, solar, geotérmica. Então, o Brasil tem a questão hidro e a questão de outras renováveis bastante sólidas, né? Obviamente, temos que melhorar, né? Aqui, nesse plano decenal de expansão, que eu tinha falado lá, aquele gráfico em relação à população do Brasil batendo aí os 230 milhões lá adiante, a expectativa é que os investimentos totais de transmissão atinjam cerca de 103 bilhões ao longo do decênio, sendo 73 em linhas de transmissão e 30 em subestações, né? Aqui entra na questão de custo, né? A energia elétrica, ela custa muito, né? Nessas linhas de transmissão. Então, esse é um dos aspectos fundamentais ali desse plano. É óbvio, eu não vou expandir o plano aqui, senão a gente fica 24 horas falando sobre energias, né?
Vocês devem conhecer as bandeiras, né? Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha 1 e 2. Né? Geralmente, quando tem necessidade de ligar as usinas térmicas, né? Usinas térmicas ativadas. Né? Se não, hidrelétricas operam normalmente, com preço mais baixo, não há alteração do valor da tarifa. Vocês devem saber isso bem. Isso poderia ser utilizado também, a questão da variação de bandeiras, a necessidade de, né, buscarmos outras formas aí de geração de energia, que não só a térmica, que na geração das bandeiras vermelhas, né? Patamar 1 e 2. Em relação às energias renováveis, na maioria dos países do aumento, a demanda por energia está aumentando, é óbvio, aumento, questão populacional, pela questão urbana, pela questão econômica, industrial, né? Como resultado, apagões constantes são registrados e não raro se vê com frequência cidades às escuras. Todas as fontes de energia são intermitentes, em maior ou menor grau, né? Mas por sua natureza, a produção de energia renovável se move entre dois extremos. Ou a energia renovável gera muita energia, ou não gera o suficiente para atender a demanda. Legal esse ponto, né, em relação à energia renovável. Ou ela gera muito, ou ela gera pouco, e não dá conta da demanda, né? São os combustíveis fósseis que, segundo os cientistas ambientais da ONU, terão impactos sérios, generalizados e irreversíveis sobre as pessoas e os ecossistemas, se nada for feito para mudar a sociedade. Óbvio, a gente sabe disso, né? Embora 176 países do mundo, incluindo o Brasil, tenham uma política de energia limpa, o mundo ainda depende em grande parte do petróleo, do gás e do carvão. Né? A dependência dos combustíveis fósseis é muito grande. Né? Por essa razão, os especialistas vêm tentando descobrir novas formas de melhorar o armazenamento de energia. Aqui, eu acho que uma questão de debate que seria interessante é a questão do armazenamento de energia. Né? A gente já vai ver na sequência aí uma questão sobre isso. A necessidade de armazenar energia surge quando você entende como é incrivelmente difícil gerar eletricidade, né? Segundo esse professor da Universidade de Sussex, no Reino Unido. Por exemplo, ó, energia solar fotovoltaica, né, pessoal? WhatsApp, quem sabe, né? WhatsApp, também acho que foi homenagem ao Watt aqui, essa empresa. Durante o dia, a luz solar que incide sobre os painéis é absorvida e convertida em energia elétrica, né? Corrente contínua. O inversor capta a corrente contínua e a transforma em corrente alternada, que pode ser consumida na casa ou na empresa. A corrente alternada, então, é consumida, né? O excedente é injetado na rede. Isso aqui é algo interessante, né? O excedente da energia pode ser gerado para a rede. Isso aqui poderia ser uma outra questão argumentativa. Talvez poucos alunos se dariam conta disso, né? Como a energia solar, por exemplo. Né? Tu tem um investimento maior de início, mas a longo prazo esse investimento ele é retornado e tu pode, por exemplo, contribuir não só para o meio ambiente, mas também para a geração de energia para a rede. Né? Aqui já falamos de solar, ali agora vamos falar de eólica, que é outro ponto bastante importante, né? A evolução da capacidade instalada total do Brasil, né? A tendência aqui nos próximos 10 anos. Esse aqui é a base daquele documento, né, que eu falei anteriormente, né? Redução da hidráulica, aumento do gás natural, aumento da eólica e solar aí quadruplicando, né? Solar quadruplicando, né? A biomassa uma pequena redução, olha que interessante. Outros, pequena redução. PCH, pequenas centrais hidrelétricas mantendo. Então, interessante, ó, pequena redução na capacidade instalada em hidráulica, aumento na solar, aumento na eólica. Então, solar e eólica é com 2 pontos interessantes. Também a questão do gás natural aumentando, né? Ó, bons ventos no Brasil. Tá? Isso aqui é uma matéria do Guia do Estudante. É a imagem do Guia do Estudante que fala sobre os parques no Brasil. Né? Os parques no Brasil. Então, aí tem alguns parques eólicos. Alguns parques eólicos. O Rio Grande do Sul tem 80 parques. Né? 80 parques. O Rio Grande do Norte é a maior quantidade de parques no Brasil. Em megawatt também instalados, aí a gente tem 3 mil megawatts. A maior quantidade instalados em megawatts no Brasil é Rio Grande do Sul, 1831. Ó, Ventania Nordestina. Tá? Ventania Nordestina é o título. Aos poucos, o Brasil começa a aproveitar melhor o seu potencial para a exploração dos ventos. Como eu disse, no Nordeste, né, 3/4 dos parques, mas o Rio Grande do Sul, olha só os gaúchos aqui, também desponta como um importante estado na produção de energia por meio dos ventos. Né?
A expectativa de crescimento, olha só. Crescimento já registra expectativa de crescimento, né? É que a evolução da capacidade instalada. Certo, queridos? Então, a questão da energia eólica é bastante importante. Solar e eólica, acho que seriam 2 pontos interessantes de debate numa redação. Crescimento das energias renováveis, né? Se tornou um elemento fundamental da economia, alimentando quase 30%. Isso aqui está falando mundialmente, tá? Uma matéria do UOL de 2020. Recente também, super atual, né? É também um empregador significativo, como eu falei da questão econômica, né? Além de ser uma fonte importante para novos investimentos e inovações tecnológicas, né? O relatório da ONU aponta que 78% da capacidade de geração adicionada globalmente em 2019 foi energia eólica, solar, biomassa e resíduos, geotérmica e pigmentos hidrelétricos, né? O investimento em energias renováveis, incluindo grandes hidrelétricas, foi mais de 3 vezes das novas usinas de combustíveis fósseis, ou seja, investiram 3 vezes mais em energias renováveis que em grandes hidrelétricas, né? Mundialmente falando. O cenário, né? Léo, que cenário? Cenário Covid, cenário pandemia, a gente vai falar um pouquinho aqui, porque o coronavírus impôs uma queda de 6% na demanda global de energia. Necessitou-se menos de energia, né? 7 vezes mais do que após a crise financeira global de 2018, 2008. Então, foi 7 vezes mais agora na pandemia do que na crise financeira global de 2008, né? Principalmente, ó, o quê? Solar e eólica, né, que foi comprometida com isso, né? Para superar, o objetivo era superar os níveis de 2018 em mais de 20%. As políticas renováveis na China, União Europeia, Estados Unidos e Índia deveriam impulsionar essa rápida expansão, mas pelo coronavírus isso não aconteceu, né? E na China, né? Na China, que produz 70% dos painéis solares do mundo. Então, a China é o grande responsável pela produção dos painéis solares, né? Por isso que entra a questão da reflexão do Covid sobre a produção global de energia, né? Saúde e que não seja Covid. Nos 3 primeiros meses de 2020, o uso global de energia renovável chegou a aumentar cerca de 1,3% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Então, assim, começamos bem. Não, começamos bem, achamos que íamos melhorar, mas o número foi impulsionado aí por um aumento de cerca de 3% na geração de eletricidade renovável, né? Além disso, a disponibilidade eólica foi alta na Europa e nos Estados Unidos no primeiro trimestre. Eu estou falando no início do ano. Mas no cômputo geral do semestre, o tempo fechou pela primeira vez em 40 anos. A instalação global de energia solar, eólica e outras energias foi menor que o ano anterior. Então, olha só que interessante. Pela primeira vez em 40 anos, a instalação solar, eólica e de outras energias foi menor que o ano anterior, 13%. Chuta quantos alunos saberiam uma informação dessa numa redação de energias? Já pensou, queridos? Se você citassem isso, bem interessante. As vendas de veículos elétricos em todo o mundo também foram severamente impactadas, é óbvio, né? As pessoas não saem de casa, não vão comprar carro, né? Ainda mais elétrico, né? Com o preço do petróleo em colapso, lembramos que os preços do petróleo ficaram negativos pela primeira vez nos Estados Unidos no mês passado. Os carros usados se tornaram muito mais baratos. Carros usados se tornaram mais baratos. Somos a isso, alta taxa de desemprego, né? Então, a gente falou lá a importância dessas outras formas de energia para o aumento do emprego. Agora eu estou falando de desemprego aqui, no cenário Covid. Estima-se um declínio global de 43% das vendas de veículos elétricos este ano, e muitos novos modelos elétricos montadores não são esperados até 2021. 43% de redução nas vendas de veículos elétricos. Aqui eu falei de um cenário, né? Pela primeira vez em 40 anos, a instalação global foi menor que no ano anterior. Houve uma redução de 13%. Aqui eu falo redução também no número de carros elétricos vendidos. Mas sabemos, né, que a energia solar e eólica são alternativas mais baratas para a nova geração de eletricidade. E a pandemia e o colapso dos preços do petróleo não mudarão isso, né? Em breve vai recuperar, não sabemos quando, mas vai recuperar.
fechamento de usinas de carvão está se acelerando e energias eólica e solar continuarão competitivas. Portanto, investir nessas áreas pode criar empregos, tornar economias mais resilientes e direcionar o mundo para um futuro de energia mais limpo. Aqui são as palavras desse cara chamado Fatih Birol, diretor executivo da AIE. Mas poderia ser na palavra de vocês numa redação, né? Vocês poderiam citar isso aqui também, tá? A sobreoferta de energia causada pelos impactos da pandemia deve durar aproximadamente 5 anos. 5 anos, a sobreoferta. Não, como assim sobreoferta? Menor consumo tem mais sobreoferta de energia. Né? Permitirá a adoção de medidas para tornar a matriz energética mais limpa, entre elas a antecipação da desativação do parque de geração de carvão. Tá? Esse aqui é um pesquisador da USP chamado José Goldenberg. Tá? Então, e o cenário no contexto de pandemia, o que isso vai provocar de mudança ou não? Na questão das matrizes energéticas, né? Então, 3 itens. A pandemia reduziu a demanda por combustíveis fósseis, as emissões de carbono devem diminuir em quase 8% este ano, e evidenciou problemas de armazenamento e distribuição de energia suja. 2. A energia gerada por combustíveis fósseis no mundo deverá atingir seu pico máximo em 2023. A partir daí passará a criar e dar lugar a fontes renováveis, tá? De acordo com essa consultoria chamada Carbon Tracker, a partir de 2030, as fontes renováveis superariam os fósseis em 2050, mais 50% da demanda global passaria a ser atendida por fontes limpas. Então, a tendência é, né, isso aos poucos ser substituído por fontes limpas, sendo em 2050, mundialmente falando, né, 50% da demanda global ser atendida por fontes limpas. E 3, as próprias petroleiras têm investido em fontes renováveis. Né? As grandes empresas mundiais no setor de petróleo têm investido em fontes renováveis. Né? A questão do armazenamento. Né? No mundo desenvolvido, há mais de 1 bilhão de pessoas sem acesso à eletricidade, dizem especialistas. Né? Colin Peters, diretor executivo da Global Off-Grid Lighting Association, Google, 1 bilhão de pessoas sem acesso à eletricidade. Isso aqui é consoante ao dado da ONU, o texto motivador 1. Aponta que outras 1 bilhão não têm um fornecimento de energia de maneira confiável, ou seja, regular. Então, aqui seriam 2 bilhões se a gente somar os que não têm e o que tem regular. Né? Para ele, os números são de uma indicação de que existe um grande mercado, óbvio, né? Energia renovável. Principalmente na questão de infraestrutura, né? Em lugares que não se pode conectar uma rede. Talvez vocês lembrem do filme Meninos que Descobriu o Vento, né? A questão da infraestrutura, né? Em lugares que não se pode conectar uma rede. A questão dos veículos hidrelétricos híbridos, eu já falei aqui, né? Aqui eu queria falar um pouquinho da Tesla, né? A questão das baterias de íons de lítio, íons lítio, né? Eles possuem maior densidade de energia. Não, como assim densidade? Ó? Olha só, watt-hora por quilograma, ou seja, ela tem mais capacidade de armazenar ali energia. Watt-hora. Watt-hora é o que aparece na conta de vocês, às vezes aparece quilowatt-hora. Né? Então, o lítio tem essa capacidade de armazenamento. Né? E aqui são algumas baterias, ó, bateria de energia solar Powerwall da Tesla, né? Então, aí, ó, suficiente, 10 kW, tá? Suficiente para abastecer uma casa de 4 pessoas por cerca de 5 horas. Que interessante, né? Que interessante. Uma casa menor, com mais pessoas, mais horas. Né? Até 9 unidades podem ser ocupadas, né? Entre si, para obter 90 kWh, garantia de 10 anos e preço de $3.500. Tá? Bateria recarregável de íons de lítio com controle de temperatura por líquido. Aí, pessoal, né? Querem comprar uma bateria de energia solar da Tesla? Já tinham visto essa bateria? Hein? Quanto tempo? Parece ser rotina. Parece rotina. Aqui na Austrália, eles fizeram, a Tesla na Austrália fez um grande campo de baterias de íon lítio, né? E, enfim, a pergunta que fica é, será que pode ser executável isso mundialmente falando nos próximos anos? Qual será o futuro e quais são os desafios da energia? Né? O lixo aqui é uma outra informação interessante, ó, no Brasil, né? Vocês lembram, a gente já teve uma aula falando um pouquinho sobre saneamento básico, eu abordei rapidamente a questão do lixo, que é um bom tema de
Provavelmente a gente discutir lixo em algum outro momento, só lixo, né? Mais especificamente. Mas no Brasil, cerca de 51% dos resíduos possuem destinação inadequada. Né? Destinação inadequada. 7 milhões sequer são coletadas. 30 milhões em lixões. A pergunta que fica é, a gente não poderia utilizar esse lixo aqui, para geração de energia? Claro que poderia. Seria um desafio e, possivelmente, vocês poderiam utilizar isso também na redação de vocês. Essa matéria da Agência Brasil fala um pouquinho sobre como utilizar o lixo, né? Algumas frentes, né? De empresas, de associações que buscam isso. Né? Alguns desafios, então, pessoal. Ampliar a capacidade das energias renováveis, eu acho que aqui seria a grande questão de intervenção. Aí. É claro, no Brasil temos bons números, nós podemos melhorar e podemos diversificar essa malha de energia. Especialmente em áreas urbanas. Né? Além disso, não poderemos confiar nos combustíveis fósseis. Nos últimos 20 anos, as regulações decorrentes das mudanças climáticas se multiplicaram, impulsionando o uso de energias renováveis, né? Conforme o Acordo de Paris de 2015. Então, como será possível combinar o armazenamento de energia com uma maior produção? A questão do armazenamento de energia com mais produção. E como fazer tudo isso de forma eficiente? Essa é a pergunta que fica no final da matéria da BBC de 2020. Armazenamento, maior produção de forma eficiente. Né? Ele menciona lá duas opções, né? Principalmente para lugares que tem pouco acesso de estrutura, armazenamento de ar comprimido e armazenamento de ar frio. Acho que não é o caso do Brasil, mas eu coloquei aqui como exemplo de opções de armazenamento, né, de energias aí renováveis de uma forma mais eficiente. Eu já tinha falado desse dado, mas repito aqui, segundo esse balanço energético de 2017, quem mais consome energia no Brasil são as indústrias e o transporte, né? Destaque para indústrias e transportes. Residências, olha só, a gente fala tanto, né? Mas 9,7%. O setor energético também consome bastante, né, em si, 10,3%, e depois a gente tem a agropecuária, né, a gente falou muito da água, sobre a agropecuária, né, o quanto a água é utilizada pela agropecuária, setor de serviços e uso não energético, tá? Então, é a questão do uso da energia para os setores econômicos. Emissões globais de gases de efeito estufa, aqui sim, ó, a eletricidade e aquecimento são bastante responsáveis pelas emissões globais, né, dos gases de efeito para o setor econômico. Diferença, né, que eu estou falando do uso da energia, eu estou falando da emissão dos gases de efeito estufa, né, agricultura com 24%, silvicultura e outros usos da terra, indústria com 21%, transporte 14%, energia 10%, construções 6%. Então, aqui, né, sobre os impactos, né, do setor de energia nas emissões de CO2. Pessoal, tem muita coisa essa aula, né? É uma aula bem complexa, assim, de debate, de ser feita, né? Mas eu tentei aqui abrir um pouco a cabeça de vocês para as diferentes formas de energia, né? Algumas causas, algumas consequências, algumas áreas, sub-áreas desse tema. Confronto argumentativo, principalmente falando dos ganhos dos últimos anos no Brasil e a discussão mundial desse tema, né? Dos avanços e retrocessos. Alguns impactos, né? Isso aqui eu já tinha falado numa outra aula, mas tem algumas questões ambientais, né? Algumas questões ambientais aqui que poderiam ser mencionadas, né? Talvez até hidrelétrica, por exemplo, na questão do sofrimento animal, distribuição de um habitat, né? Enfim, consumo consciente, a gente poderia trabalhar um pouquinho também sobre isso, né? Uma vez que existe, né? Eu falei da emissão de CO2, eu falei da questão ambiental lá no início da aula. Então, a gente está falando de matriz energética, a gente está falando também de meio ambiente, né? Por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar, como destacar, tá? Aqui tem a ver com o consumo consciente, né? Então, vamos fechando aqui, ó. Visões de ineficácia do Estado, é claro, a gente pode utilizar, né, Montesquieu, Hobbes, Rousseau, John Locke, né? Aqui meio que eu repeti os teóricos que eu utilizo, né? Fato social de Durkheim, né? Utilitarismo do Bentham e do Mill, né? Imperativo categórico do Kant. Aqui, né, a questão do Bauman, da fluidez de um mundo líquido, aqui poderia falar uma intersecção no mundo industrial, que eu falei lá antes da aula, a questão da urbanização, do crescimento populacional, né, da questão industrial. Daniel Bell, né,
Os avanços na tecnologia levam a sociedade a novos caminhos imaginativos e imprevisíveis. Vocês já imaginaram que vocês podem ter uma bateria de íons lítio em casa? Né? Então, a sociedade pós-industrial tem por característica a proliferação do conhecimento científico e teórico. Né? O Colin Campbell também, ali, ó, na teoria de que as emoções e desejos hedonistas guiam a cultura de consumo, estão relacionados aos ideais do romantismo do século XIX, logo após o iluminismo e a Revolução Industrial. Né? O desejo consumidor é próprio motor do capitalismo. Então, aqui, os 6 Cs do consumo. Né? Daniel Miller, eu já tinha falado para você sobre isso, tem um livro chamado Treco, Troços e Coisas, né, de 2010. As sociedades modernas são materialistas e consumistas. Né? As coisas nos fazem tanto quanto nós a fazemos. Isso é o que diz o Daniel Miller. Algumas intervenções para o tema, né, discutir um pouco mais esse tema. Inserção de uma disciplina como meio ambiente ou ética na matriz curricular. Transição para as energias renováveis. E lembra lá da questão da transição, isso é algo que existe, mas a questão da transformação, estamos preparados para essa transformação de energia. A questão da diversificação da matriz, né, cada vez melhorar isso no Brasil. E nos outros países também a questão das energias renováveis, né, poderia um contraste nessa redação. Maiores investimentos por parte dos setores públicos e público e privado, que seria interessante mencionar isso também. Consumo consciente, tecnologia para produtores, a questão da fiscalização, da geração de energia, né, talvez aí na emissão de poluentes nas indústrias, né. Suprimento por parte do poder público, recurso em longo prazo, talvez aí na questão da energia solar, energia eólica, né? Pensar em longo prazo. Ufa, enfim, muita coisa essa aula de matrizes energéticas, né? Comecei a aula falando um pouquinho nos nossos textos motivadores, coloquei o objetivo 7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do ONU, falando sobre energia limpa, acessível. Falei um pouquinho também na nossa Constituição Federal, que fala sobre a questão do meio ambiente. Passei o olho ali falando da questão histórica, né, da cana-de-açúcar no Brasil, né, com a entrada com Martim Afonso de Souza, lá no século XVI, na questão das capitanias hereditárias. Depois a gente falou um pouquinho sobre a questão ali do governo Vargas, a questão do petróleo enócio, as discussões globais, né, o quanto de guerra já existiu pela questão do petróleo, principalmente no Oriente Médio, né. Falamos da questão ali rapidamente. Quando eu falei de Vargas, eu não mencionei na aula de forma específica, mas a questão da Petrobras, a questão da quantidade de reservas no Brasil. O Brasil aí como um dos países com maior quantidade de reservas no mundo, né, no mundo. E todo esse arcabouço aí histórico e pertencente à nossa nação. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil no que tange às energias renováveis, um exemplo, será? Né, nas energias renováveis, principalmente no etanol com biomassa, né, mas aproveitamento aqui da indústria hidrelétrica, na hidráulica, né, o uso da água, solar e eólica, né, a expansão da eólica nos próximos anos, como a gente viu, a expansão da solar nos próximos anos, como a gente viu, né, e de que forma podemos melhorar isso? É a pergunta que fica, né, de que forma podemos melhorar isso? Quais são os desafios que ficam? A gente viu alguns desafios, né, a questão do armazenamento, a questão dessa matriz ser melhor dividida, né, algumas intervenções possíveis, o debate mais dessas questões, né, às vezes é difícil a gente ter aulas que a gente debata a questão da energia, é um tema complexo, às vezes a gente acaba se escondendo e não debate o tema, né, mas usamos energia todo o tempo, só estamos tendo aula online porque a energia chega nas nossas casas, algumas lâmpadas permitem que a gente sim enxergue um ao outro aqui, né. Então, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido a aula. Sei que foi difícil, não foi fácil também fazer essa aula, reunir diferentes argumentos, diferentes repertórios, desde a questão histórica, desde a questão presente da energia no Brasil e no mundo, e da questão de futuro da energia no Brasil e no mundo. Bem, até a próxima aula. Um abraço, tchau.